Olá pessoal, como eu prometi, vamos resolver a nossa segunda avaliação de variáveis complexas 1. Primeira questão, calcule a integral da função f de z, raiz cúbica de z ao longo do caminho c, z igual a r elevado a θ, θ varia de menos π a π. Claramente, essa função, essa parametrização aqui define um círculo centrado na origem de raio r, tá? Lembre que o r aqui é constante, só quem varia é θ. Então, primeira coisa é calcular a raiz cúbica de z em coordenadas polares. A raiz cúbica de z vai ser raiz cúbica de r vezes e elevado a i, θ sobre 3. dz, como r é constante, vira ri e elevado a i θ dθ, se só deriva em relação a θ. Portanto, a integral vai ser dada pela integral de menos π a π, que é o intervalo de integração, vezes a função f, que é a raiz cúbica, que é isso aqui, vezes o dz, que é isso aqui. Então, quando você calcula, variando de menos π a π, né, você pode conferir aqui a solução. O resultado dá 3 quartos de r elevado a 4 terços vezes exponencial de 4π sobre 3 menos exponencial de menos i 4π sobre 3. Portanto, se você usa Euler, essa exponencial de θ é cosseno de θ mais i seno de θ. Exponencial de menos iθ é cosseno de θ menos i seno de θ, uma vez que cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar. Então aqui tem esse menos, que é esse sinal aqui de menos. Bom, 4π sobre 3 é 240 graus, tá? Então seno de 4π sobre 3 é seno de 240, que é menos seno de 120, porque 240 graus é igual a menos 120 graus. E seno é uma função ímpar. Então, seno de menos 120 é menos seno de 120. E seno de 120 é seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Portanto, seno de 4π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. E aí, o resultado final fica assim. Integral é menos 3 quartos de raiz de 3, r elevado a 4 terços, vezes i. Questão 2, calcula a integral da função f de z, x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes mais i vezes y menos x ao quadrado, ao longo do segmento retilíneo de 0 a 2 mais 3i. Então, vamos lá. Primeira parametrização do segmento. z de t, 2 mais 3i vezes t, onde t varia de 0 a 1. Claramente, se é um segmento retilíneo, conecta 0 ao ponto 2 mais 3i. Quando t é 0, z é 0. Quando t é 1, z é 2 mais 3i. Portanto, z de t é 2t mais 3t vezes i. Isso aqui é coordenadas cartesianas, né? Parte real, parte imaginária. X de t é 2t, y de t é 3t. Então, dz, se deriva em relação a z, vai dar 2 mais 3i dt. Ao longo do segmento, a função f de z assume os seguintes valores. F de z de t é... Aqui tem... Lembrando que a função diz o seguinte, ó, x ao quadrado mais y. Quando você faz essa conta, x ao quadrado mais y ao quadrado, onde o x é 2t e o y é 3t, e onde quando você faz y menos x ao quadrado, para esses mesmos valores de x e y, o resultado final é esse aqui. F de z de t, 4t ao quadrado mais 9t ao quadrado, mais i vezes 3t menos 4t ao quadrado. E a integral, portanto, vai ser essa integral aqui, de 0 a 1 dessa expressão. Você vai multiplicar esse número complexo, que depende de t, por esse outro número complexo, e se separa a parte real, que é essa daqui, e a parte imaginária. Integra de 0 a 1 cada uma das partes, e você vai encontrar exatamente esse resultado. I igual a 49 dividido por 6, mais 40 terços vezes i. Esse i aqui é integral, tá?
Questão 3. Calcule a integral da função f de z igual a x menos y quadrado ao longo de dois caminhos distintos, conectando z igual a 0 a z igual a 2 mais i. O primeiro caminho, ele faz assim, de 0 a 2 e depois de 2 a 2 mais i. E o segundo vai de 0 a i e em seguida de i a 2 mais i. Então você tem esse caminho que vai por L1, L1, L12. E o segundo caminho é esse que vai de L21 a L22. É o caminho branco é o primeiro, o caminho amarelo é o segundo. Lembrando que no trecho L1, z é x, porque y é zero, né? Você está no eixo real. E o x varia de 0 a 2, portanto dz é dx. No caminho L12, o x é 2 constante. O x é 2 e o y varia de 0 a 1. dz nesse caso é i vezes di. O L21, x é 0 e o y varia de 0 a 1. E depois, dz nesse caso é i vezes dy, e depois o y é constante igual a 1, tá? E aí o z é x mais i, com x varia de 0 a 2, dz dx. Aí você faz a integral. Integral, vai ser integral nesse caminho, mais nesse. Você faz a soma. E no final você encontra que a integral é 2 mais 5 terços de i. Isso é no caminho 1. No caminho 2, você vai fazer o mesmo procedimento. Só que o L21 você vai ter menos y quadrado e dy. Enquanto que no L22, no caminho L22, o f de z dz é x menos 1 vezes dx. Você integra e encontra menos 1 terço de i. Então, você tem que ir para um lado é menos 1 terço de i, para o outro é 2 mais 5 terços de i. Calcule a integral de f de z dz em cada caso. A dica é usar a forma integral de Cauchy para derivadas. A primeira função é f de z 3z exponencial de z sobre z ao quadrado mais 3, onde o caminho é o círculo centrado na origem de raios 5 quartos, modo de z igual a 5 quartos. F de z tem singularidade em z igual a mais ou menos i raiz de 3, que são os valores de z que anulam o denominador aqui. Ó. Então, raiz de 3 é aproximadamente 1,73, enquanto que 5 quartos é 1,25, que é menor do que a raiz de 3. Então, essas singularidades estão fora do disco onde eu estou integrando e, portanto, como a função ela é holomorfa no disco, a integral vai dar zero. O item B, a função f de z exponencial de z sobre π menos 2z, onde c é o caminho modo de z menos 1 igual a 2, círculo centrado em 1 de raio 2. E aí, calculo f de z, encontro isso aqui. E se eu defino a função h de z igual a menos exponencial de z sobre 2, e z0 igual a π sobre 2, nós temos que a integral de f de z dz é a integral de h de z dividido por z menos z0, que vai dar exatamente 2πi vezes h de z0, que é menos 2πi exponencial de iπ sobre 2 dividido por 2. Integral de f de z dz vai dar π, tá? O item C é f de z igual a 1 dividido por 1 mais z ao quadrado. O caminho é o quadrado, né, de vértices Z1, Z2, Z3, Z4. Eu tenho duas singularidades aqui, né, nesse denominador dessa função. Escreva a função como soma de frações parciais, né? Já ensinei como é que se faz isso. Quando você fatora, você encontra isso. Você vai fazer A igual a igual... Deixa eu voltar lá. Pronto, está aqui. Quando você faz
a decomposição como soma de fração parcial, se encontra que o A é igual a B, que é igual ao meio. Tá? F de 1, portanto, vai ser essa função, e F de 2 vai ser essa daqui. Quando você integra, né, como uma delas é analítica, a F1 ela é analítica naquela região, a integral vai dar zero. Já a outra, eu uso a fórmula de Cauchy, encontro que a integral vai ser exatamente isso aqui, menos π. Portanto, essa é a integral que nós queremos, tá? O resultado final. Aqui é importante lembrar, que fica só a integral de F2, quando você substitui F2 se encontra isso. Isso aqui vai ser 2πi. A integral aqui é 2πi. 2πi vezes menos 1 sobre 2i. Aí eu tenho o resultado desejado. Item D. F de x é cosseno de z ao quadrado mais 3e menos 1, dividido por 3e mais 2 ao cubo, onde a curva C é o círculo concentrado na origem de raio 3. Então, isso aqui tem uma única singularidade, que é quem anula aqui embaixo, que é z0 igual a menos 2/3, e essa singularidade está no interior do disco, modo de z menor ou igual a 3. Portanto, podemos aplicar a fórmula integral de Cauchy para derivar da função f de z, que é essa daqui, tá? Onde h de z é cosseno de z ao quadrado mais 3e menos 1, dividido por 27. A integral vamos lá. Oi. Só para finalizar. Então, aqui eu calculei a derivada primeira da função, usando a regra da cadeia, né? Depois eu derivo essa função novamente, usando a regra do produto e a regra da cadeia, deriva essa parte, vezes a derivada dessa parte, né? E aí, finalmente, quando eu faço z igual a z0, que é menos 2/3, nós temos essa expressão vai dar menos 23 nonos, essa dá 5/3, e, finalmente, a derivada segunda tem essa expressão aqui, que ainda pode ser simplificada, uma vez que seno é função ímpar, esse sinal menos sai e fica positivo. Cosseno é função par, cosseno de menos θ é cosseno de θ. Então fica negativo aqui, positivo aqui. Temos então que essa integral é dada por essa fórmula aí. 2 sobre 27 vezes seno de 23 sobre 9, menos 25 sobre 243 vezes cosseno de 23 sobre 9. Tudo isso multiplicado por π vezes i. Ok? Então, muito obrigado.